Olá meus amigos do canal Tutelando Direito, estamos aqui para gravar mais um vídeo para você. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje nós estamos num assunto muito importante. Eu gostaria que você convidasse os seus amigos aí, você compartilhasse esse vídeo porque é muito bom mesmo. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância do Conselho Tutelar. Qual o grau de importância que tem o Conselho Tutelar na sua cidade para você? Você, conselheiro, já observou o quanto você é importante na sua cidade? Você, conselheiro tutelar, já avaliou a sua importância junto à administração pública de sua cidade? Pois bem, você precisa analisar isso. Você precisa entender que você é muito importante aí na sua cidade. Mesmo porque o Conselho Tutelar, ele é importante num todo. O Conselho Tutelar, ele tem atribuições que outros órgãos não têm. E para analisarmos isso, nós escolhemos aqui dois pontos importantes para discorrermos durante esse vídeo. Primeiro ponto, nós vamos lá no artigo 131 e vamos ler o que diz lá. Deixa eu pegar aqui o meu estatuto e nós vamos ler aqui no artigo 131, que nós vamos estar vendo o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse artigo. Vamos lá. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definido nesta lei. Nesse artigo nós vamos pontuar algo, nós vamos pontuar zelar pelo cumprimento. É importante você lembrar que o Conselho Tutelar, ele tem um colegiado. Vamos ler o artigo 132, que fala sobre esse colegiado. Artigo 132 diz assim, ó: em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros escolhidos pela sociedade local para um mandato de 4 anos com a permissão de uma recondução, mediante o processo de escolha. O Conselho Tutelar, mediante esse artigo 132, ele constitui aqui, então, o Conselho Tutelar e ele coloca um colegiado, ou seja, 5 membros que completam um colegiado. E esse colegiado é o que vai tomar as decisões e aí assim tomar as medidas, aplicar as medidas cabíveis em cada caso. E dentro disso nós vamos estar analisando dois pontos. O primeiro ponto nós encontramos ali no artigo 131. Vamos lá? Vamos ler esse artigo. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. E dentro deste ponto eu quero analisar a palavra zelar. O que é zelar? E nós olhamos no dicionário e nós tivemos uma compreensão do que é zelar. Vamos lá. Zelar é proteger, vigiar, tomar conta com toda a atenção, cuidado e interesse, velar e administrar. Por aí você entende o que é zelar. O que é zelar por alguém, ou por um direito, ou pelo cumprimento? Nós, conselheiros tutelar, ou seja, o Conselho Tutelar como órgão, ele zela pelo direito da criança e do adolescente, ele tem uma importante atuação na vida de uma criança e de um adolescente. Mas dentro de todos esses significados aqui, eu quero falar sobre o que é mais importante, administrar. Às vezes o Conselho Tutelar, ele não entende muito bem o que é zelar. Então, muitas das vezes, o Conselho Tutelar acha que zelar
ir na escola quando a professora chama, ir na delegacia quando o delegado chama, ir no hospital quando o enfermeiro ou o médico chama, ir em algum local quando alguém chama, ir numa casa quando uma mãe chama, porque a criança é rebelde, a criança está fazendo arte, a criança está respondendo ou não quer ir para a escola, e aí chama-se o conselho tutelar para ir lá, porque fala, o conselho tutelar zela pelo direito da criança e do adolescente, o conselho tutelar cuida da criança. Não, o conselho tutelar, ele zela pelo cumprimento, ou seja, arremetemos essa palavra para a palavra administrar, ou seja, o conselho tutelar, ele administra, o conselho tutelar, ele faz com que se cumpra os direitos da criança e do adolescente. É bem diferente você estar cumprindo e você estar fazendo cumprir. E isso remete uma autoridade muito grande. O conselho tutelar tem ali autoridade para zelar pelo cumprimento dos direitos desses indivíduos que têm de 0 a 18 anos incompleto. Ou seja, o conselho tutelar tem uma autoridade muito fundamental na vida da criança e do adolescente. E mediante a isso, nós temos que entender a autoridade que tem o conselho tutelar. Né? Você tem que entender que você, conselheiro tutelar, junto ao seu colegiado, tem uma autoridade muito interessante. A autoridade que você tem é uma autoridade que não se deve ignorar. Por que eu digo não se deve ignorar? Porque muitas das vezes o próprio conselheiro tutelar ignora essa autoridade. O próprio conselho tutelar, ou seja, o próprio conselheiro tutelar, ele faz pouco dessa autoridade. Como assim ele faz pouco dessa autoridade? Vejamos. A administração pública, ou seja, a prefeitura, a gestão, ou seja, o prefeito da sua cidade, muitas das vezes, ele ignora a sua autoridade. Muitas das vezes, a segurança pública ignora a sua autoridade. Muitas das vezes, a saúde ignora a sua autoridade. Muitas das vezes, a educação, o setor de educação, ignora a sua autoridade. Muitas das vezes, o setor de assistência social ignora a sua autoridade. E você, conselheiro tutelar, que conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, que conhece as suas prerrogativas, que conhece a sua autoridade, muitas das vezes vem cedendo às pressões que vem da parte do executivo, que vem da parte do judiciário, que vem da parte do legislativo, que vem da parte da saúde, da educação, do esporte, enfim, vem muitas ordens de lá para que você venha fazer algo que não é da sua alçada. Ou seja, aquilo que você deveria fiscalizar, aquilo que você deveria olhar para que acontecesse, eles estão cobrando de você. Ou seja, estão cobrando que você faça serviço de polícia, estão cobrando que você faça serviço da saúde, da educação, enfim, várias outras coisas que não é da sua alçada e nem é da sua autoridade. Mas sim, você como conselho tutelar tem que conhecer o poder que tem nas mãos. Sempre eu costumo dizer que o conselheiro tutelar é como um elefante. Por que como um elefante? O elefante, ele é um dos animais mais fortes que tem na floresta, mas enfim, ele não consegue entender a força que tem. Se você amarrar uma corda no seu pé, a corda é muito pequena, muito fraca perante a força que o elefante tem, mas ele fica ali, parado, porque ele sabe que tem algo amarrando ele. Então ele entende o quê? Ele entende que aquela corda está segurando ele ali. Então ele não entende a força que ele tem. O conselheiro tutelar também tem se passado por um elefante. Não sabe a força que tem. O segundo ponto que eu quero analisar hoje com você é a questão do artigo 137. Vamos ler o artigo 137? As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Você viu aí, o Conselho Tutelar, as decisões do Conselho Tutelar só poderão ser revistas pelo Judiciário. Isso é, quando alguém se sentir prejudicado, por causa da decisão do colegiado,
Então ele vai até o judiciário, faz uma representação e o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai rever, ele vai dar uma lida naquilo que o colegiado decidiu e então vai decidir se aquilo realmente está pautado na lei ou não. Então o que isso me faz entender? Que o Conselho Tutelar, ele tem autoridade máxima quando se trata do assunto criança e adolescente. É claro que é importante você entender que você tem que estar pautado na lei. Você não pode sair tomando decisões aí fora da lei. Você não pode sair tomando decisões que você acredita que é verdade, não. Quando você por exemplo, que estiver atendendo uma mãe ou um pai para resolver um caso de uma criança ou de um adolescente, você vai levar esse caso até o colegiado e o colegiado que tem força, os 5 que é um colegiado que tem força, vai decidir. Você não vai sair decidindo aí qualquer coisa, falando qualquer coisa, tomando qualquer decisão, sem estar pautado na lei. É muito importante você observar isso. Você tem que estar pautado na lei. Olha só o que você tem que entender, conselheiro tutelar. Você tem uma autoridade máxima dentro das atribuições que está na Lei 8069 de 1990. Então você tem que entender que você, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro desta lei, o colegiado tem autoridade máxima. Ninguém pode, ou seja, ninguém pode rever isso, só o judiciário, se alguém se sentir prejudicado. Então você entende o quê? Que você não é simplesmente algo sem relevância na vida, ou seja, na administração pública. Você não é um órgão sem relevância nenhuma. Esse órgão é um órgão relevante, ou seja, é um órgão que tem importância. Agora, muitas das vezes, as pessoas não entendem que o Conselho Tutelar, isso vai ficar também para uma explicação melhor em um outro vídeo, o que é um órgão? Órgão é algo que está dentro de um organismo, ou seja, um órgão é parte de um organismo. A administração é um organismo e o Conselho Tutelar é um dos órgãos que tem na administração pública. Ou seja, que tem autoridade dentro da questão criança e adolescente. Então você tem que erguer a cabeça. Você tem que entender que você não é qualquer um. O Conselho Tutelar não é simplesmente um órgão criado do nada. Foi criado, eu sempre digo isso, foi gerado pela Lei 8069, é uma lei federal, que por sua vez, todos os municípios são obrigados a criar o Conselho Tutelar em sua cidade. Mas criar como? Criar baseado nessa lei federal, que é a 8069. E quando criado, você viu lá que o Conselho Tutelar é permanente. Criou, é permanente, não se desfaz, não existe mais como se dissolver. É autônomo, ou seja, essa autonomia é relativo aos casos, relativo à criança e adolescente, relativo à Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não jurisdicional, ou seja, não compõe o poder judiciário. Ou seja, também não é submisso ao poder judiciário, não é submisso ao poder executivo, não é submisso ao poder legislativo. É autônomo nas suas decisões. Então é importante que você ponha na sua cabeça isso. Tudo que o colegiado decidir dentro da lei não pode ser revogado. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal, quero que você dê um joinha aí, e eu tenho certeza que muitos vídeos virão e você será beneficiado por eles. Canal Tutelando Direito, com você.